Pessoal, então, boa noite mais uma vez para todos e todas. Eu sempre gosto de falar de um tema assim que talvez não é tão falado, porque acho que eu tenho um tino assim para ser pesquisador de fóssil, descobrir essas coisas, sabe? Ou então garimpeiro, Cleidinha, que fica procurando as coisas, né? Para descobrir coisas novas. Então, algumas. Obrigado. Nós sabemos que no Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec escolheu algumas mensagens, fez um estudo, talvez até por orientação dos espíritos, né? Fez algum estudo de passagens que pudesse exemplificar uma quantidade de temas, que não daria tempo dele fazer tudo, né? Muita coisa. Então tem parábolas do Novo Testamento e muita coisa do Velho Testamento que Allan Kardec não detalhou, né, no Evangelho. Que o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho mesmo, né? É o Novo Testamento, mas com a luz espírita, para que a gente aprenda o Evangelho com a luz espírita, com os conhecimentos espíritas. Então nós vamos estudar essa parábola aí das 10 virgens. Mateus que escreveu, foi só o Mateus que escreveu essa aí. Os outros não escreveram nos seus evangelhos, né? E a gente até fala assim, do evangelho de João, do evangelho de Mateus, mas o evangelho não é deles, né? A boa nova, né? O evangelho é a mensagem de Jesus. E Jesus também não veio trazer uma lei dele, né? Ele veio trazer uma lei de Deus, que na verdade é uma lei universal. Então, quando nós estamos estudando isso, nós estamos estudando uma lei que vale para o universo todo. Então, se a gente conquistasse isso daí, nós estaríamos habilitados a ir para qualquer lugar do universo. Então, é um código que não tem mudança, não vai ter reforma nele, né? No ensinamento de Jesus. Tal é a grandiosidade de Jesus, do ensinamento que ele trouxe. É tão grande, mas é tão simples, porque ele usava as histórias da época, a cultura popular, as histórias, né, que ele contava do pescador, da semente, né, que era jogada no solo árido. Algumas germinavam, outras não germinavam. Coisas tudo usando a época, né, as situações da época. Então essa parábola fala também de situações da época de Jesus, do casamento, né? Jesus fala muito do casamento. O primeiro milagre dele, relatado, né, foi no casamento, né? Foi de transformação da água em vinho. Nós também já estudamos. E às vezes a gente ouve, né? A pessoa fala assim, mas se Jesus transformou água em vinho, por que eu não posso beber? Quer interpretar o ensinamento para ele, né? Para justificar o comportamento dele. Aí fala assim, não, mas era água, Jesus fez a água virar vinho, né? Então quer dizer que ele está incentivando tomar uma, né? Mas a gente já estudou isso em outras vezes, e não é isso, né? Tem um significado profundo nos exemplos simples. Então, no Centro Espírita Geraldo Mendonça, eu falei um pouco desse tema, mas tem umas colegas ali que já assistiram, a gente vai repetir, mas vai tentar buscar mais coisas. Porque no outro centro espírita, o público não é espírita. Já pensou isso? Um centro espírita que o público não é espírita? Eles gostam assim de ouvir e tudo, mas eles não vão buscando a palestra. Vocês vieram hoje para estudar, para aprender, né? Então tem muita gente que vai porque tem o alimento, tem a roupa, mas aí vai aprendendo sobre o espiritismo também. Aí se tornam espíritas. Mas olha para você ver a minha mentalidade, né? Fraca. Eu peguei e coloquei a música igual eu coloquei aqui, o pessoal lê a letra e eu cantava, né? Eles iam ler na letra para depois pesquisar e tudo. Só que a maioria não sabe ler.
Falta sensibilidade da gente, né? Aí eu parei de pôr a letra, aí quando a gente vai cantar lá, só canta as do Roberto Carlos, porque aí eles conhecem. Essa do Homem, Nossa Senhora, essas que tocam no rádio, né? Que é comum. Mas é a diferença, né, dos públicos. Mas não quer dizer que eles não entendem, entendem, né? Claro, não são todos que não tiveram instrução, né, que são analfabetos, porque isso a gente sabe que não é um requisito para entender a doutrina espírita. Não é a intelectualidade, né? Ajuda sim, mas não é requisito. O Eurípides Barçanufo tem uma história em Sacramento que o fez tornar espírita, né? Que foi a manifestação de um espírito, eu não me lembro se foi João, por um lavrador analfabeto. Médium, lavrador, analfabeto aí já uns 100 anos atrás, né? Aí o Eurípides Barçanufo falou assim, nossa, mas esse lavrador eu conheço. Ele não tem instrução, como que ele pode falar umas coisas com essa elevação? Então, não era o lavrador que estava falando, era um espírito, né? Provando, então, para o Eurípides a mediunidade. Porque ele não tinha capacidade de falar aquilo por si só. Era um espírito. Então, o fenômeno da mediunidade é isso, né? O espírito usa temporariamente o corpo do médium para falar, para escrever, para fazer uma pintura, para fazer uma manifestação de efeitos físicos, né? Em outras línguas também. Como que o analfabeto vai falar outra língua, né? O Divaldo escreveu, se eu não me engano, em francês, um texto durante o congresso. E o único jeito de você ler o texto é se você colocasse um espelho assim de lado na folha, né? Porque aí aquilo que estava escrito refletia no espelho e dava para ler. Ele escreveu ao contrário, espelhado. No Instagram, quando a gente está fazendo a live, né? Falando nisso, fazendo a propaganda da loja da rádio. Quando você está fazendo a live, as letras lá aparecem invertidas para o público, né? Então aparece lá, se for R$ 69,90, aparece R$ 96,60, né? De que invertido o preço. E o Divaldo escreveu em outra língua que ele não conhece, espelhado. Na frente de todo mundo, né? Igual nós estamos aqui, muita gente para provar que não teve fraude, né? Que não teve. São fenômenos que provam a mediunidade. Mas aí, a parábola das 10 virgens. Nós estamos vendo lá um desenho bem feito, né? Umas estão brilhando, outras estão no escuro. O Dinho viu isso aí, já deu um spoiler lá no grupo, né, Dinho? O que é o tema principal? Ser precavido. É um tema da parábola. Um tema, porque certamente o Dinho já estudou, ele sabe o tema, né? Só que na cultura hebraica tem um número deles lá, que é um número assim meio místico. Vocês lembram qual que é? Ó, todo mundo falou igualzinho, 70, ou número 7, né? Parabéns. Os desencarnados que falaram, gente. Peraí, não é os desencarnados. O 7, né? É um número, para eles, é um número um pouco assim místico, né? Por isso que Jesus usou, quando ele falou do perdão, que tem que perdoar 70 vezes 7, porque dá a ideia para eles de infinito, de muitas coisas. Então eles gostam do número 7. E o casamento lá na época deles durava quantos dias? Chuta, hein? Quantos dias durava o casamento, uma festa de casamento? 7 dias, nossa senhora. Faz tempo que eu não vou num casamento, ainda mais num casamento de 7 dias. Nesse eu nunca fui, né? Você pensou 7 dias de festa? Se tiver alguém aí perto de casar, né? Hoje em dia tá difícil, né? Naquela época ainda tinha o dote, né? O noivo tinha que dar uma quantia para o pai da noiva, prestando a homenagem, né? À noiva. Muito bem, vamos ver então o que o Mateus falou. Nós vamos ler aqui, depois nós vamos pegar uns pedacinhos. Os outros slides têm muito texto, mas eu não vou ler não, prometo. Vamos ler só esse aqui.
Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram-se também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 1 a 13. Olha aí, beleza? Quanto que eu tenho que pagar de dote? Milhões, 70 vezes 7. Então, tá muito nítido assim a prudência, né? Porque tinha uns que tinham azeite na lâmpada, outras não tinham azeite. Mas é só isso, né? A gente tem que ser prudente, então, tem que ser precavido. Será que é só isso? Bom, outra coisa, fala de loucas, né? Mas quando você vai falar que a pessoa é louca, que a pessoa tem um transtorno, né? Então, o significado muda de épocas. Porque em outras traduções falam assim das tipo como se fosse uma pessoa sem experiência, uma pessoa novata ou mesmo imprudente, né? Então tem outras traduções que mudam um pouco aí as palavras. Aí o que que acontece? Eu peguei uns pedacinhos aqui, ó, que seria importante a gente falar sobre eles para a gente entender. O reino dos céus é semelhante. Falar sobre o reino dos céus é um tema central do ensinamento de Jesus. Ele fala muito sobre isso, porque é um tema determinante da nossa existência, né? A gente já falou sobre isso. A gente pensa assim, o reino dos céus é um ambiente bonito lá onde tem os bichinhos, tem muita natureza, né? A gente sempre associa com o espaço, com o ambiente, com o reinado mesmo, né? Só que a gente já viu que o reino, na verdade, ele é constituído dentro da gente. E Jesus contou um punhado de história, então, falando sobre o reino, ó, da semente da mostarda, o fermento. Talvez um dia nós vamos falar dessas aí, estudar elas também. O tesouro escondido na. Aliás, o tesouro escondido não. Eu fiz, da última vez que eu estive aqui na segunda-feira, da pérola de grande valor. Que o homem vendeu tudo que tem para comprar a pérola. Que ele ficou encantado com a pérola. A pérola que simboliza o reino de Deus, né? Mas óbvio que não é no sentido literal, ao pé da letra. É porque ele dedicou todo o esforço dele a conquistar os valores morais, que é o grande tesouro, que habilita ele a constituir no íntimo dele o reino dos céus. Mas o tanto de parábola aí falando só sobre o reino dos céus. O reino dos céus, então, é semelhante à rede lançada no mar, ao casamento, né, do casamento que eles convidam todo mundo para o casamento. Chega lá no casamento, tem uns que tá com a roupa de casamento e outros não tá com a roupa apropriada. Aí sabe o que, que o rei faz? Pega aquelas pessoas que não tá com a roupa do casamento e manda tudo arder no fogo. Olha que dureza dessa parábola, hein? Será que é assim mesmo? O que, que significaria a roupa, né? Imagina, você chega no casamento, você tá com a roupa bonita, aí você fica no casamento. Se você chega no casamento, tá com a roupa errada, com a roupa suja, com a roupa feia,
ser expulso e vai sofrer. Então ele está falando do nosso perispírito, que é a roupa do espírito. Nós estamos com a roupa limpa, nós estamos com o perispírito elevado, purificado, nós podemos participar do casamento. Mas nós estamos contaminados com os maus sentimentos, com as más vibrações, estamos então com o perispírito deteriorado. Então não podemos acessar o reino. É isso que está dizendo, né? Então o reino dos céus é um tema para a gente buscar. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Naquela época, não existia um namoro como existe hoje. Então as mulheres realmente casavam virgens, né, não tinham relacionamento antes do casamento. Só que não está querendo falar só sobre isso. As virgens, né? Quem que seriam as virgens? As virgens são pessoas, então, que não casaram. Elas não tiveram esposo ainda. Logo embaixo aí tem também o esposo, né? Quem que é o esposo, será? O significado do esposo. No Velho Testamento, no Novo Testamento também tem a simbologia do esposo. Quando Jesus encontra a mulher samaritana na beira do lago, desculpa, na beira do poço, ele fala para ela, mulher samaritana, né? A mulher que estava tirando água do poço. Vá, chama teu marido. A mulher falou que não tinha marido. Porque tivesse 5 maridos e agora o que tem não é seu marido, não é seu esposo. Isso aí era impossível na época. Casar 5 vezes. Hoje já é difícil, né? Naquela época, mais difícil ainda. Então, quando ele está falando de marido, ele não está falando do relacionamento conjugal. Aí a mulher samaritana diz, né? Senhor, vejo que és profeta, vejo que conhece das coisas. Mas não desvendou ainda quem que é o marido. Agora, João Evangelista vai contar um episódio do João Batista. O João Batista, que era o primo de Jesus, né? Que batizava no Rio Jordão. Quando Jesus chegou para batizar, o que o João Batista fez? O João Batista, não, peraí. O senhor eu não batizo. Os outros eu batizo. Né? O senhor não. Eu tenho que ser batizado pelo senhor. Por que o João Batista percebeu? Aquele ali era o espírito elevado, era o Messias. Ele conhecia, né? Então João Batista disse, ó, eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Oh, meu Deus, que confusão, hein? Mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está o meu gozo, o meu prazer cumprido. É necessário que ele cresça para que eu diminua. Então, o que o João Batista está falando aqui? Pronto, chegou Jesus. Chegou Jesus, agora é ele, né? Ele é o esposo, Jesus é o esposo. E quem que é a esposa? Aí que é difícil, né? Para a gente aceitar, principalmente os homens. A humanidade é a esposa. Então eles estão usando o simbolismo do casamento, que naquela época era uma união muito mais respeitada do que é hoje. Naquela época era muito mais respeitada, muito mais, talvez, digamos, até séria. Não podemos dizer que por todos, né? Então, o que João Batista está querendo dizer? O casamento não no sentido de união corporal, mas de união de ideias, de comunhão da mensagem de Jesus com a humanidade. Era a figura de linguagem que eles usavam na época para associar essa necessidade de união da humanidade com o ensinamento de Jesus. Foi isso que o João Batista disse aí. Aquele que tem a esposa é o esposo.
Jesus veio para a humanidade. Mas o amigo do esposo, que é o próprio João Batista, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Então João Batista ficou feliz de saber que Jesus chegou e estava começando o seu trabalho. Assim, pois, meu prazer estou com o meu prazer. É necessário que ele cresça. É necessário que Jesus cresça e eu diminua. Então, João Batista sabia da missão de Jesus e que ele que ia conduzir a mensagem evangélica, que ia trazer a mensagem. Então, já mostrou para nós aí quem que é o esposo, Jesus. E na esposa, naquela parábola, não fala, mas nós então entendemos que somos nós, que somos a esposa. No sentido da nossa comunhão, do nosso comportamento com Jesus. E as virgens, então, são aquelas pessoas que não casaram. Então, na verdade, hoje nós estamos num noivado com Jesus, né? Nós não estamos no noivado, nós estamos querendo casar, mas não casou ainda. Ou alguém casou já assim completamente com Jesus, no sentido de seguir completamente o que ele ensinou, de exemplificar no seu dia a dia tudo que ele pediu, tudo que ele exemplificou. Então, até hoje, nós não consolidamos o casamento com Jesus. Por isso que eu estou brincando que nós estamos no noivado, né? Estamos nos preparando. E aí, Odinho, tá vendo que nós vamos tirando da palestra mais alguma coisa que não estava tão claro? Porque a doutrina espírita está ajudando? Então, não fala para ser prudente, que tinham umas que tinham óleo, outras não tinham, né? Então nós vamos ver o que é o óleo também. O que é a lâmpada. Mas nós já estamos falando aqui da comunhão. Comunhão homem-Deus. Ser humano-Deus, né? Humanidade-Deus. Que é representada por Jesus. As 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. Não estavam preocupados com isso. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, as lâmpadas das mulheres, ou das virgens, ou das pessoas, não tinham azeite dentro delas. Não tinham combustível para brilhar. Que a lâmpada, né? A lamparina naquela época. Eu não conheci lamparina, sabe? Não foi da minha época a lamparina. Se alguém conheceu aí, eu não conheci lamparina. Diziam também que a lâmpada antigamente era de vidro e tinha um negocinho no meio que brilhava e esquentava muito. Eu também não vi dessa. Para mim já é de LED, da minha época, né? Quando eu já nasci já era de LED. Eu não cheguei a conhecer essas coisas, então eu não vivenciei. Mas a lamparina fala que tinha um pavio, ela molhava no óleo, né? Aí punha fogo e ficava consumindo o azeite para brilhar, para emitir luz, né? Mas emitir luz, ninguém aqui conheceu a lamparina, né? Graças a Deus, né? Tá lá. Você baixou a mão. Candeia também não. Lampião também não. Quase que nós estamos precisando usar de novo. Daqui uns dias, se começou a chover, vocês viram, né? Começa a dar problema. Então, as mulheres que não eram prudentes não levaram azeite consigo. Não tinha combustível para queimar. E tardando o esposo, tardando o que que é, né? Demorando o esposo, tardando o esposo, tardando Jesus. O que que significa esse negócio? Tardou Jesus. Jesus demorou? Porque desde a época de Jesus que nós já estamos sendo advertidos, né? Os tempos são chegados. Nós não ouvimos isso? Os tempos são chegados, mas a gente quer que as coisas aconteçam daqui 5 anos, né? Resolver logo.
Mas Jesus falou que os tempos são chegados, tem 2000 anos. Mas os tempos são chegados, né? E tardando o esposo, dormiram todos. Tosquenejaram, cochilaram, né? Tosquenejaram. Os professor de português aí, ó. Falando que a pessoa dormiu. Dormiu igual a gente dorme sentadinho aqui no banco do centro espírita. É um tipo de cochilar, né? Mas será que tem outro tipo de estar dormindo? No sentido espiritual? No sentido espiritual, como é que seria estar dormindo? Será que seria um comportamento que a gente não quer se atentar para as coisas importantes, para as verdades espirituais? Então eu estou dormindo, eu não estou atento, eu não estou interessado às questões espirituais. Então, quando ele fala lá que muitas virgens estavam dormindo, ele está falando que muitas pessoas não estão interessadas nas verdades espirituais. Elas não se ocupam com isso. Estão interessadas mais nas questões materiais. E é um tema que sempre está sendo falado aqui nas palestras, né? Da necessidade de transformação, de mudança, de preocupação com a vida futura. E eu, particularmente, vejo muito esse problema, né? No meu comportamento mesmo, porque a gente às vezes se preocupa muito, tem muita expectativa do futuro. No finalzinho dessa parábola fala lá, né? Nós vamos ver que a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer. Agora, se nós somos espíritas e sabemos da imortalidade da alma, e sabemos também que esse período que nós estamos vivendo aqui é um período transitório, que a vida plena, que a vida duradoura é a vida espiritual, não seria prudente da nossa parte trabalhar para o futuro, não do futuro físico, mas do futuro espiritual também? O que nós queremos para o nosso futuro espiritual? Nós não deveríamos dedicar as nossas atenções para isso? Mas estavam dormindo. Muitos estavam dormindo, né? Aliás, fala lá que todas dormiram. Vamos voltar lá. Tanto as que tinham azeite na lamparina, quanto as que não tinham. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. Todas. E adormeceram. Todo mundo dormiu, então. Todo mundo esperando o noivo. Então, o que ele está falando aí? Que a humanidade inteira, num grau maior ou menor, está dormindo. Como é que o Júnior Legrazier fala lá, o Robson? Os despertos, né? Certo. Mas mesmo os despertos dormem, cochilam, né? É difícil você encontrar alguém, algum encarnado que está plenamente acordado e está plenamente trabalhando para a vida futura. Eu, no meu julgamento, né? Estou julgando por mim, mas eu acho que o Divaldo Franco, o Chico, né? Trabalharam intensamente, não dormiram no ponto, não. Que a vida deles foi inteira dedicada à caridade, né? Então existem pessoas assim, mas é uma pequena minoria, né? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. À meia-noite. O que a meia-noite significa para nós, hein? É a hora de maior escuridão, né? Que, vamos imaginar, começa a escurecer às 6 horas da tarde e vai até meia-noite. Depois de meia-noite para clarear, vai mais 6 horas até 6 horas da manhã. Então, o período de menos luz está mais distante a luz, né? Mas será que ele está falando da luz do sol? Ou está falando da escuridão espiritual? Será que nós não estamos vivendo uma época de escuridão, de intensificação dos conflitos, dos transtornos, das doenças? Ao mesmo tempo que nós estamos num processo de progresso,
de transição, nós também estamos vivendo uma época bem no olho do furacão. Época que está tudo sendo remexido, tudo sendo revolucionado, os conceitos, os comportamentos. Então é uma época tumultuosa, é uma época, nesse sentido, de escuridão. E tardando a desculpa, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem um chamado, né? Ouviu-se um clamor, ouviu-se um chamado. Quem será que está chamando, né? Eu tenho um filho, é meio adolescente. De idade não era para ser adolescente, não, mas de cabeça é. Ele tem 18 anos, né? Mas é plenamente adolescente. Então, apesar de ter sido evangelizado aqui, eu ajudei a evangelizar, o Felipe ajudou e outras pessoas, mas está numa fase assim que não acredita em Deus. Aí fomos parar lá no hospital. Aí adivinha o que ele falou? Ô pai, você não reza para mim, não? Fala que não acredita em Deus, vai falar assim, ô pai, não, você podia rezar para mim, eu tô muito ruim. Então, olha que interessante, né? Fala alguma coisa, mas por dentro não quer admitir, não quer aceitar, né? Tomara que seja uma fase. Depois, e tomara que não precise sofrer muito para aprender, mas se for necessário, né? Então é um clamor, é um pedido, né? É uma busca de apoio, porque tem hora que não tem aonde buscar. Tem um recurso médico, às vezes tem situação financeira, mas não tem onde recorrer. Então você vai recorrer aonde? Para quem, né? É um clamor. Então, à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo. Quando, às vezes, a gente assiste vídeo de outras religiões, isso aí eles usam para falar assim que Jesus está vindo mesmo. Aí vem o esposo. Que Jesus vai vir, vai nascer, vai encarnar, né? Como ele encarnou e vai selecionar, vai ir buscando. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Mas a doutrina espírita ensina para nós que Jesus não foi embora, né? Jesus não se afastou de nós. Só não está presente fisicamente, mas está muito próximo de nós, está nos auxiliando e está conduzindo o barco, mesmo sendo uma época de meia-noite, uma época de escuridão. Então, todas aquelas virgens se levantaram. Toda a humanidade se levantou. Que as virgens, né, são aquelas pessoas que não estão casadas com Jesus. Então nós podemos nos colocar aí dentro desse grupo, né? Nós não casamos ainda, porque nós não internalizamos esse conceito, esses ensinamentos de Jesus. Mas nós aqui no Brasil temos uma orientação cristã muito forte. Se a gente for lá para a Índia, já não é assim. Se for para a China, não é assim. Se for para o Japão. Só que nós aprendemos com a doutrina espírita que Jesus é governador do planeta inteiro. Não é governador só dos cristãos. Ele quer auxiliar, ele está trabalhando em prol de toda a humanidade, encarnada e desencarnada, e aqueles que não são cristãos também. Nós estamos lendo, durante o culto, a gente lê um livro do Divaldo que chama Perturbações Espirituais. E esse livro, Perturbações Espirituais, fala dos inimigos do Cristo. Aqueles espíritos realmente que querem extinguir da terra o ensinamento cristão. E eles gostam muito de vir atrás dos espíritas, eles têm uma preferência para vir atrás dos espíritas. Porque eles veem o espiritismo, o cristianismo renovado, né? Renascido na essência pura, na simplicidade. E obviamente que nós fizemos algum mal para eles também. Porque nós não estamos no Brasil há no máximo aí 5 séculos. Nós certamente estivemos encarnados na Europa, nós fizemos parte provavelmente
dos exércitos das cruzadas. Então, nós temos história, né? Mas nós não sabemos qual que é. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Ah, eu não falei da lâmpada, né? Não falei da lâmpada. O que, que vai significar a lâmpada para nós, então? Todo mundo tem uma lâmpada, né? As 10 lá tinham lâmpada. Dentro da lâmpada, você coloca o óleo. O óleo é o que queima, né? Se não tiver óleo, não queima, não brilha. Então, o óleo significa os sentimentos puros. Porque os sentimentos puros são o que fazem a alma brilhar. Então, o espírito que está com bons pensamentos, boas vibrações, boa conduta, tem uma emanação de luz. O livro do irmão Jacó, que foi trabalhador da Federação Espírita, muito trabalhador, muito trabalhador. Trabalhava demais. Só que os seus pensamentos, a sua conduta, não eram compatíveis com os ensinamentos que Jesus, digamos assim, de amor ao próximo, de paciência. Então ele conta no livro que, apesar de ele ter trabalhado muito, mas intimamente ele não fez aquela transformação de serenidade, de aprender os nobres sentimentos. E quando ele desencarna, ele encontra os espíritos com os quais ele tinha se relacionado, ele vê que a alma dele não está tão brilhosa quanto a deles. Apesar de ele ter sido um grande trabalhador, de ter feito muita coisa, muitas obras, né? Só que intimamente ele não tinha feito a transformação, a lapidação da sua alma. E depois ele vai conquistando isso, né? Então a lâmpada é o nosso coração, podemos dizer assim, que a gente fala que é no coração que a gente guarda os sentimentos, né? É uma interpretação romântica, digamos assim. Mas a gente sabe que isso está na alma, né? A alma é que carrega a bondade ou a maldade, o perdão, o ódio, ou a ternura, ou a raiva. Os sentimentos estão na alma. Mas quando nós sentimos, quando nós temos algum sentimento, esses sentimentos refletem no nosso organismo, né? Pode acelerar o coração, pode acalmar, pode dar um calor. O coração bate forte, né? Então fala que o coração que é a sede, né, do sentimento. O coração é a lâmpada e os bons sentimentos são simbolizados pelo óleo, porque é ele que faz brilhar a lâmpada, né? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Será que tem jeito de dar meu azeite para outra pessoa? Será que tem jeito de eu dar a minha pureza, os meus bons sentimentos, o que eu conquistei, nós podemos doar para as pessoas? Não tem como doar isso. O Chico Xavier não pode doar a pureza do coração dele para nós. Ele pode agir, ele pode orientar, ele pode auxiliar, mas doar ele não pode. Pode doar fluidos, mas a pureza que ele carrega ele não pode doar. É importante que a gente entenda isso, porque ali na frente, algumas das mulheres não quiseram doar para as outras. Falando assim, vai comprar. Você quer? Vai comprar. Igual aqueles meninos pequenos, né? De quinta série, do Chaves, né? Você quer um pedaço do sanduíche de presunto? Quero. Não, então vai comprar. Os meninos gostosos, né? Mas é que a evolução não tem como doar. Né? Odinho, você pode doar um pouco da sua evolução para mim? A Odinho não quer doar, olha assim, pois. Não é evoluído. Não quer fazer caridade. Mas não tem como ele doar isso. Ele pode doar a atenção dele, o tempo,
ele pode doar o passe, mas as conquistas que ele tem, ele não pode me passar. Não tem como ele passar. Eu preciso conquistar. Hoje, Deus me fez conquistar um pouco de paciência. Não é que ele me deu. Eu viajei, cidade aqui próximo. Falei, não, viagem perto, eu vou e volto, porque tem a palestra, né? Eu gosto de preparar lá um slide para ler, tocar umas 2 músicas. Aí o pessoal da loja falou assim: 10 horas nós te entregamos o produto. Adivinha? 14h30 que for me entregar o produto. Aí tinha que carregar a caminhonete, amarrar e tudo. Então, assim, aí eu pensei em entrar com o carro, sair arrebentando tudo na loja, quebrar tudo lá. Eu falei, não, não posso fazer isso, porque vai atrasar pro pedreiro. O pedreiro já tá me cobrando, eu destruo tudo isso aqui. Aí o que que eu fiz? Peguei o celular e fui lendo as coisas, né? Fui pegando as passagens, né? Fui lendo, falei, não, vou aproveitar o tempo. Aí que começou a acontecer? A bateria começou a cair. Falei, nossa senhora, mais essa, né? Aí você põe para carregar no carro, o negócio não carrega. Demora 10 minutos para carregar 1%. Então tive que exercer a paciência. Aí quarta-feira tem um curso de meditação. Tá fazendo curso de meditação, controlar o que que você sente. Porque vem o sentimento. Mas como eu vou lidar com o sentimento, aí eu posso controlar, né? Respirar, cheira a florzinha, sopra a velhinha. E deu certo, graças a Deus, né? Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então, no meio da noite, né? No meio do sofrimento, das épocas difíceis, das épocas de provações, quantos corações não se apagam porque não conquistaram o mínimo de brilho necessário para poder suportar as dores. Olha o tanto então que é importante que a gente tenha essa percepção de conquistar um brilho, de conquistar bons sentimentos, de conquistar as virtudes, para que quando a noite escureça, nós consigamos enfrentar a noite. Porque senão a gente não consegue. E a gente vê muito isso. E já foi alertado, né? Às vezes a gente desiste, a gente quer fugir e não tem para onde fugir, né? Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes, respondendo, disseram: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. Então nós falamos, não tem jeito de comprar, mas nós temos que ir para conquistar. Qual que é o ambiente que a gente vai para conquistar as virtudes, né? Aqui, uma parábola está sempre ligada com a outra, sabe? Isso que é muito interessante. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Mateus escreveu também uma mensagem de Jesus. Ele disse assim: ó, pois eu tive fome e me deste de comer, tive frio e me agasalhaste, estive doente e me visitaste. Vocês lembram dessa parábola? Aí o pessoal pergunta assim: Jesus, mas que hora que você estava com fome, que eu não vi? Quando que você esteve doente? Quando você esteve preso? Aí Jesus respondeu assim: quando vocês fizeram isto, algum dos pequeninos foi a mim que fizeram. Então o que que Jesus está falando aí? O ambiente de conquistar as virtudes é na convivência, é no relacionamento. Por isso que é problemático quando a pessoa diz assim: eu não gosto de conviver com ninguém. Eu não gosto de pessoas, não. Eu gosto só de bicho. Porque com as pessoas, nós somos colocados à prova. O nosso comportamento é colocado à prova. A nossa paciência, a nossa capacidade de perdoar.
a caridade. Lá em casa tem muito bicho, sabe? Acho que nós estamos ficando meio desse jeito. Parece que o negócio parece uma pirâmide, né? Igual da Avestruz Master, só vai crescendo. Era só um cachorro, já tem dois, já tem três gatos. Mas tem que continuar convivendo com as pessoas. Porque Jesus disse aí, ó, nessa expressão, quando nós agasalhamos, quando nós demos de comer, quando nós visitamos, quando nós ouvimos, quando nós conversamos, alguns dos que sofrem, na verdade, nós fizemos isso a Jesus. Então, se nós encontrássemos Jesus frente a frente, nós faríamos isso tudo para ele. Mas, às vezes, para as pessoas, nós não faríamos. Porque a gente vê o defeito das pessoas, a gente tem um coraçãozinho meio duro, né? Mas ele deixou esse alerta aí para nós. Então, o ambiente de comprar o óleo é que é hoje, é na encarnação. Porque a encarnação foi organizada de um jeito que nós precisamos conviver com aquelas pessoas mesmo que aparecem no nosso caminho. Seja dentro do lar, seja no trabalho, seja na casa espírita. E tendo elas ido comprá-lo, então já estava na hora do casamento. Agora que essas mulheres foram comprar o óleo. Chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para as festividades. Então aqueles que tinham as lâmpadas brilhando foram com Jesus para as bodas, para a festa. Ou seja, aquelas pessoas que conquistaram a evolução espiritual necessária estavam aptas para participarem de um mundo melhor. O que o Jim fala muito, do mundo regenerado, do mundo melhorado. Aquelas pessoas que adquiriram essa luz. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Acabou o tempo. Chegou no final do período de transição. Jim, aí, ó, tá falando da transição planetária na Bíblia. Fechou-se a porta, acabou o tempo. Aqueles que estiveram a alma melhorada, evoluída, vão herdar um bom ambiente, um mundo melhor. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, deixa que a gente entre nas suas bodas. E elas, sem brilho, sem o que queimar, sem o óleo, sem o coração repleto de bons sentimentos, ouviram essa resposta. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Elas não se ocuparam a tempo, né? Não adquiriram as condições necessárias. E aí, para terminar, Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Alertando, né? Vigia, toma cuidado, né? Quantas experiências encarnatórias nós já tivemos? Dezenas, centenas, talvez até milhares de encarnações, sempre com as chances de conquistar, de aprender, de nos desenvolver e de evoluir, mas nós temos deixado várias oportunidades passar de transformação íntima, de mudança dos nossos sentimentos. E pode ser que chegue a hora em que a nossa lâmpada está esvaziada do óleo, está esvaziada dos bons sentimentos, e a gente não tenha mais tempo de buscar isso. E é exatamente o que esses livros que falam da transição planetária vêm nos instruir, vêm nos informar, né? Que a transição está em fase de acontecimento já. O processo já começou. Então, muitos espíritos que são extremamente apegados ainda às questões materiais, à vingança, ao ódio, já são vistos assim sem condições de mudança. Já estão sendo
transportados, né, para outras regiões, para que lá eles já comecem uma nova experiência, um novo trabalho. E nós estamos bem no meio do processo, né, de chance, de oportunidade de crescimento espiritual, de desenvolvimento. Pessoal, é muita coisa num trechinho desse, né, numa parábola. E daria para a gente esmiuçar muito mais, né? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma pergunta?